prediletos, sejam bem-vindos aqui nesse canal do YouTube. Eu tenho certeza que Deus tem ministrado muito ao seu coração. Como é bom saber que o nosso Deus, o nosso Pai, tem falado com você aqui nos vídeos, né, que a gente já começou a fazer. E, gente, esses dias Deus tem falado muito ao meu coração a respeito de espera, desse tema que nós vamos falar hoje. E ao longo dessas semanas o Senhor tem tratado muito, trabalhado muito no meu coração. Eu acredito que Deus também quer falar ao seu coração a respeito desse tema, que é sobre espera. E eu quero que você abra comigo a Bíblia em Gênesis capítulo 16. Na verdade, Gênesis capítulo 22. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaac. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: O que foi, meu filho? Isaac perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneiro para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneiro para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois armou Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha, e em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não negou o seu filho, o seu único filho. Gente, Deus tem ministrado muito comigo a respeito de espera. E, cara, esses dias, assim, o Senhor tem me feito lembrar muitas coisas. De muitas coisas também que eu, Daiane, tive que deixar, tive que entregar. E que pra mim foram muito doloroso. E Isaac ali era o milagre, né? Era o filho da promessa, era muito esperado. E Abraão e Sara, eles tiveram que esperar ali longos anos, 25 anos, para que desde o início ali, né, até o cumprimento da promessa, durou 25 anos para que se cumprisse. Cara, durante todo aquele tempo, durante todo aquele processo, Deus estava ali ministrando os corações. Deus estava ali sempre falando para eles: olha, eu vou fazer cumprir a promessa que eu fiz na vida de vocês. E Isaac era o filho esperado, o filho aguardado, era o milagre. Porque imagina, Sara tinha mais de 100 anos, eu acredito, quando ela teve Isaac. Então, para as pessoas era uma coisa praticamente impossível, mas o Senhor queria que a promessa dele se cumprisse na vida de Sara e de Abraão. E quando finalmente eles têm Isaac e estão ali vivendo como quem sonha, né? Eu não sei vocês, mas, por exemplo, teve algumas situações da minha vida que eu tive que esperar muito para que algo acontecesse na minha vida. E quando esse algo aconteceu na minha vida, era como se eu estivesse sonhando. Cara, tá aqui diante dos meus olhos, o Senhor fez, o Senhor realizou os desejos do meu coração e tudo mais. Então, eu acredito que Sara e Abraão estavam ali como quem sonha, na verdade, né? E ali, diante de tudo aquilo, o Senhor fala para Abraão: olha, vai sacrificar Isaac, eu quero que você sacrifique Isaac. E naquele momento, Abraão subiu ali no monte, mas eu acredito que a única certeza que Abraão tinha no coração dele é que Deus cumpriria
as promessas, que Deus era fiel, que ainda que ele não estivesse entendendo nada, né, o Senhor faria com que acontecesse um milagre ali. E eu acredito que Deus, ele quer nos levar a um nível de total confiança em Deus. Total confiança em Deus, e ao ponto de nós falarmos: Deus, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, eu não estou entendendo nada a respeito disso aqui, mas eu confio. E sabe o que a gente pode aprender com essa história? Que Deus, ele queria o coração de Abraão. Deus, ele não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão naquele momento. E naquele momento o Senhor estava ali provando o coração de Abraão. E eu comecei a lembrar esses dias de algumas coisas que para mim foram difíceis de deixar. Eu acho que a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, ela vai exigir de nós muitas vezes que nós renunciamos a algo, sabe, por amor a Jesus. E durante esse tempo eu tive que renunciar a algumas coisas que para mim foram muito difíceis de deixar. Foram difíceis mesmo, que, cara, lembra quando ali na Bíblia, no capítulo 22, fala assim: Deus coloca Abraão à prova. E é justamente aí que em muitas situações da nossa vida o Senhor, ele vai nos colocar para testar o nosso coração. E o incrível nisso tudo é que no versículo 16, se eu não me engano, fala que o Senhor disse assim: Abraão, não faça isso, porque hoje eu sei que você teme a Deus. Ou seja, hoje eu sei, Abraão, que você me ama e que você e que eu tenho o seu coração. Então, em muitos momentos da nossa vida, gente, o Senhor, ele vai testar o nosso coração. Em muitos momentos da nossa vida, o Senhor, ele vai, sabe, ele vai testar o nosso coração ao ponto de saber assim: cara, eu quero ver se o meu filho é capaz, a minha filha é capaz de deixar tudo por mim. Eu quero ver se o meu filho ou a minha filha é capaz de deixar isso aqui que eu estou pedindo. E sabe, Deus queria o coração de Abraão. E talvez hoje o Senhor, ele tá te pedindo algo, eu não sei o que Deus está te pedindo. Às vezes Deus não vai chegar com você e falar assim: ó filha amada e querida, ó filho amado e querido. Não, às vezes você sabe no seu coração que aquilo ali, o Senhor, ele não quer que você mais, sabe, que você viva com essas pessoas, que você passe por aquilo, ou você sabe no seu coração algo que talvez você sabe: cara, eu acho que Deus, ele tá me pedindo isso aqui. E em muitos momentos da nossa vida, da nossa caminhada com Deus, o Senhor, ele vai testar o nosso coração. E naquele momento Deus queria o coração de Abraão. E sabe de uma coisa que eu entendo com essa história? Que Deus, ele quer que nós amamos a ele mais do que aquilo que ele pode nos dar. Será se Deus falasse pra você: filha e filho, você nunca vai casar? Será se você vai deixar Deus por conta disso? Será que, ou algo, qualquer coisa que ele está te pedindo, será que isso no seu coração é tão mais importante ao ponto de querer mais a Deus do que aquilo que talvez você tem pedido, você tem orado há tanto tempo para ter? Será que Deus tem o seu coração ao ponto de você falar assim: Deus, eu te entrego, eu não estou entendendo nada, mas eu te entrego. E em muitos momentos da minha vida eu tive que fazer isso. Eu tive que falar: Deus, eu te entrego meu coração, eu te entrego essa pessoa, eu te entrego essa situação, porque o Senhor é mais importante.
E muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, nós vamos precisar deixar algo por Jesus. E eu acho que chegamos a um ponto aqui no vídeo de hoje, é que Deus, Ele quer que nós o amemos mais do que aquilo que Ele pode nos dar. Deus quer que nós amamos a Ele mais do que aquilo que Ele pode nos dar, né? Talvez mais do que um esposo que você tanto quer, tanto sonha, né? Mas será que se mesmo Ele te der isso, você ainda vai amar a Ele mais do que o cumprimento de todas as promessas que Ele fez na sua vida? Então fica aqui o devocional de hoje, né? Deus, Ele naquele momento Ele queria o coração de Abraão. Talvez hoje o Senhor está dizendo para você: filho, será que mesmo se eu te der, ainda eu terei o seu coração? Filha, se eu te der isso, eu vou ser o primeiro no seu coração, né? Eu acho que nós chegamos a um ponto em que o Senhor, Ele está nos dizendo isso hoje, sabe? Nós possamos amar mais a Deus do que aquilo que Ele pode nos dar. E se Ele não der aquilo que nós tanto desejamos, aquilo que tanto nós pedimos, será que nós vamos continuar amando a Ele? Se Ele não te der um filho, você que está esperando por um filho, se Ele não te der um marido, você que está esperando por um marido, uma esposa, se Ele não te der a casa dos sonhos, se Ele não te der o carro dos sonhos, se nada daquilo que você pediu e tanto desejou, Ele não te der, será que ainda assim você vai amar a Ele de todo o coração? Então espero que esse devocional o Senhor tenha falado com você hoje aqui, né? Que você tenha sido edificado aqui. Então já compartilha para seus amigos, seus familiares que precisam ouvir essa palavra, né? E eu te espero aqui no próximo vídeo, né? Espero que você tenha sido edificado no vídeo de hoje.